Boa noite novamente, aqueles que chegaram depois dos meus cumprimentos iniciais. Quero aqui agradecer a presença de cada um de vocês que vieram para essa audiência pública, cumprimentando primeiramente aqui os nossos colegas vereadores, vereador Salles, primeiro secretário da Câmara de Vereadores, vereadora Tânia Larso, vereador Lucas Souza, vereador Cláudio Aragão e o deputado Sargento Lima, que também nos prestigia nessa audiência pública aqui na Paróquia Nossa Senhora de Fátima. Quero, de antemão, agradecer ao Padre Jorginho por ceder o espaço aqui na comunidade, para a gente poder realizar essa audiência pública, a toda a comunidade paroquial daqui da Paróquia Nossa Senhora de Fátima. Então, nosso obrigado de coração por ceder esse espaço para que a gente pudesse, então, debater esse projeto de lei. Declaro aberta a audiência pública da Comissão de Urbanismo, conforme o edital 21 de 2023, publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município, número 2232, do dia 12 de junho, página 75. A pauta dessa audiência pública é o projeto de lei complementar número 15, de 2023, de autoria do Poder Executivo, que redefine e institui o Plano Viário do município de Joinville, parte integrante do Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável do município de Joinville e da outras providências. Nós temos aqui representante também do Executivo Municipal, o senhor Paulo está por aqui? Acredito que ele ainda não deva ter chego. Então, voltando novamente, aqueles que chegaram agora há pouco, eu recomendo para as pessoas que estejam aqui, para que se desloquem mais aqui à direita, para que possam depois, conforme a gente vai explicar um pouquinho aqui do projeto de lei, que possam ver aqui no mapa. Então, vamos lá. Esse projeto de lei, pode deixar na tela, por gentileza, esse projeto de lei é o projeto de lei número 15 de 2023. Então, ele redefine e institui. Por que ele redefine e institui? Porque nós temos um plano, que é o plano atual de 1973, que esse que está à esquerda do mapa ali de roxinho, aquele ali é o plano atual que está em vigor, que é do ano de 1973. Nós tivemos aí, desde 73, uma alteração na dinâmica da cidade. Os dados do censo, que saíram agora recentes pelo IBGE, dados oficiais do IBGE, nos falam aí que Joinville tem 616 mil habitantes. E essa dinâmica, nesses 50 anos, ela foi se modificando ao longo do tempo. Então, alguns bairros cresceram mais no início ali da década de 80, outros vieram após a década de 90. Então, essa dinâmica da cidade ela foi se intensificando e, obviamente, a dinâmica de deslocamentos, de novos empregos, de novas indústrias, ele também modifica a lógica da cidade. E aí nós tivemos também o processo de verticalização de alguns locais. Então, ele era dividido em um eixo industrial, que é o que está em vigor até hoje, e os eixos principais e secundários aqui à direita, que é aqueles que vocês estão vendo ali em verde. Tá? Então, nós temos aí, de começo da lei de 73 para cá, eixos que foram cancelados, ou seja, eixos que não foram nem aplicados e que foram retirados desse projeto de lei. E também alguns alargamentos que foram retirados. Então, do que nós temos de 73 para cá? Nós temos aí que apenas 9,8% de todo o planejamento feito em 1973, ele foi implantado. Tá? Apenas 9,8%. 64% de todos os eixos previstos, eles foram implantados parcialmente. O que é eixo implantado parcialmente? Quando você tem uma via que ela deveria ser de 2 pistas, uma via duplicada, ela foi feita apenas uma, ou seja, ele está parcialmente implantado. Ou a via deveria ter uma largura de 30 metros, ela tem só 12 ou 16 e está parcialmente implantado. E aí nós temos em vermelho aqueles que ainda não foram implantados, incluindo os trechos que foram cancelados, e é os que estão em vermelho. Então, para a realização desse plano viário, em 2020 foi feito o edital de licitação, contratado uma empresa. Essa empresa, então, ela fez todo o diagnóstico da cidade de Joinville, baseada nos dados de ida e vinda, aonde está a origem do deslocamento, para onde as pessoas vão, qual o tipo de transporte as pessoas utilizam. Então, foi feito todo esse levantamento, foi feito, então, estudo de cenário para cada uma dessas soluções. Então, o deslocamento,
nós temos aqui pessoas saindo, né, do Paranaguamirim em direção ao centro, nós temos pessoas saindo do Guanabara em direção ao Distrito Industrial, nós temos pessoas saindo do Demar Garcia, indo em direção à BR-101, se deslocando para a Barra Velha. Então, tudo isso foi levado em consideração para que se fizesse, então, a simulação dos cenários, incluindo também essa análise econômica. Por quê? Óbvio, o ideal seria traçarmos aí avenidas rasgando a cidade toda, só que o custo da desapropriação delas talvez, né, inviabilizasse, seria muito mais caro, né, do que asfaltar, por exemplo, a cidade toda. Então, isso também é levado em consideração. Então, quando nós vemos o diagnóstico, aquele mapa que a gente vê à esquerda, cheio de risco vermelho, quanto mais vermelho o risco, significa, né, o maior polo de ligação, onde as pessoas saem daquele ponto e vão para aquele outro ponto. Aí, do lado direito, nós temos as estações aí, então, de cidadania, né, os nossos terminais centrais e os terminais dos bairros. Aí nós temos uma pesquisa sobre quais os meios as pessoas utilizam para o transporte, né, dentro da cidade de Joinville. Nós vemos que 37%, né, de todas as viagens, de todas as mais de 1 milhão de viagens, né, são feitas com automóvel, 37%, ou seja, próximo aí de 400 mil viagens de carro por dia são feitas na cidade. Depois, o pedestre, bicicleta, o ônibus urbano, né, ele tem um deslocamento de apenas 13%, e aí nós temos as outras modalidades ali também. E aí, quando a gente olha, né, a pesquisa origem e destino, nos dias úteis, né, então, os horários de maior intensidade do transporte coletivo, incluindo daí também, né, o transporte compartilhado, né, quando se usa, né, o transporte por aplicativo, ou quando as pessoas compartilham o veículo, é considerado transporte coletivo. Aí nós temos o transporte ativo, ou seja, onde as pessoas usam o próprio corpo para poder se locomover, seja ele a pé ou de bicicleta, e o transporte individual. Então, olhando aquele mapa ali, nós podemos ver aonde estão, quanto maior a bolinha, né, quanto mais colorido ali, maior a bolinha, significa onde está a maior intensidade de deslocamento de pedestre. Aí, no segundo, aonde está o maior deslocamento de ciclistas. No terceiro, onde está o maior deslocamento de transporte coletivo. E à direita, ali, onde está o maior deslocamento do transporte individual. E aí nós vamos para a proposta do projeto. O projeto ele baseou o estudo numa premissa, e essas premissas foram a integração entre os modais de deslocamento. A pessoa vai deslocar a pé, vai pegar o ônibus, vai sair dali e vai a pé, ou a pessoa vai pegar o carro, vai parar próximo ao centro, no estacionamento, daí ele vai se deslocar a pé até o seu trabalho. Então, ele levou em consideração nessa integração o mínimo de desapropriações para que o projeto, né, se mantenha viável, o custo de implantação e a viabilidade socioeconômica e também seguindo, né, a Política Nacional de Mobilidade Urbana. E aí nós vamos, então, para o novo sistema viário que está proposto. À direita, ali, quando nós vemos aquelas linhas mais escuras, algumas linhas ali elas se confundem porque são, né, divisas de bairro. Mas as linhas que são as mais escuras, ali, as mais grossas, elas são as linhas que estão previstas dos eixos viários, tanto os novos, os existentes, né, para a cidade de Joinville. Quando a gente olha ali à direita, aquela barriga mais longa, ou melhor, quando a gente olha à esquerda, ali, aquela barriga mais longa ali embaixo, significa um eixo, né, de desvio, um eixo para desviar-se o trânsito da BR-101, saindo lá da estrada do viaduto, lá do Rudinique, lá em cima, né, no distrito de Piraberaba, e saindo abaixo ali da curva do Arroz, passando um pedaço por trás ali do Dedo Grosso, em Guaramirim. Então, isso está previsto no projeto, e aí as outras, né, vias dentro do bairro ali que a gente vai aproximar e a gente vai olhar. Então, o projeto viário, ele classifica as vias em 12 metros. Então, quando é 12 metros de via que a gente diz, né, 12 metros está incluso a calçada, né, as pistas de rolamento, a calçada do outro lado. Quando a gente olha os perfis de 16 metros, a gente tem calçada, faixa de serviço, pista, né, nós temos a ciclovia e nós temos a calçada. Então, quando o projeto diz lá que ele está prevendo uma faixa de 16 metros, significa que ele está incluindo tudo isso, né, desde a calçada, a ciclovia e as pistas de rolamento. E aí nós temos as com 30 metros também.
No projeto, nós temos eixos de novas ligações. Esse aqui é apenas um dos eixos novos que está previsto no projeto. À direita, aqui, nós temos o final da Rua Max Colim. À esquerda, nós temos lá a Rua 15 de Novembro. Então, está previsto, né, quem passa ali pela Max Colim, olha aquele morro onde tem aquela alta tensão, está previsto que ali passe, né, uma nova ligação da Max Colim com a 15 de Novembro. E aí, quando nós formos olhar o mapa, vai estar sempre escrito lá, legenda. O que está escrito em vermelho é ampliação. O que significa ampliação? Aumentar a largura da via. O que significa a legenda em verde? Requalificação. E a legenda, né, em laranja significam novos trechos de via a serem implantados. Aí nós temos, então, né, um dos exemplos. Ali nós temos ali a estação de tratamento de esgoto de Jarivatuba, né, a nova estação, e nós temos as lagoas que futuramente vão ser desativadas. Então, esse trecho em laranja ali, ó, onde ali embaixo nós temos aquele trecho vermelho embaixo, a Avenida Kurt Meiner, onde está previsto, então, o alargamento da via. Tá? Aí, ali naquele entroncamento está previsto uma nova via de ligação, passando ali por trás, saindo lá nas lagoas ali de tratamento, né, de efluentes, passando por trás lá do Ademar Garcia e ligando, né, em vias futuras que vão sair ali também no Ulisses Guimarães para ligar com a ponte Joinville. E também o projeto traz um novo conceito, que é o corredor de lazer, ou seja, aquelas vias que são utilizadas, né, pelas pessoas para atividade de lazer. Um exemplo disso é a Estrada da Ilha e a Estrada Oeste. Quem gosta de andar de bicicleta e tá mais lá na zona norte da cidade, né, vai ver que aquela via, aos finais de semana ali, ou à noite, ela fica, né, cheia de ciclistas que não estão lá para se deslocar para ir para o trabalho. Eles estão apenas praticando o ciclismo, então elas são muito utilizadas. E aí nós temos, além da Estrada da Ilha, aqui na região sul da cidade, nós teremos aí o corredor de lazer, né, Nós temos o corredor de lazer número 4, que está aqui, é o corredor que vai até o Morro, né, do Amaral. Tá? O corredor sudeste ali que vai até no Morro do Amaral. A ferrovia, ela também está inclusa, né, nesse pacote, porque ela compõe, né, o centro, ela passa por dentro da nossa cidade. Nós temos os corredores de serviço, que são vias que são utilizadas, né, provavelmente mais para o deslocamento a pé, que é no centro da cidade. E aí, como eu falei, né, o desvio ali da BR-101, né, que ele inicia lá em cima. Deixa eu até pegar aqui, abrindo outro mapa aqui, ó. Que ele inicia lá na Estrada Naburgo, tá? Desculpa, não na Estrada Naburgo. Ele inicia lá no viaduto do Rudinick, lá em Piraberaba. Né, ele passa, né, pela frente ali da Pedreira Rudinick, vai passar por trás lá do Anaburgo, vai passar por trás do Vila Nova, vai vir aqui na região da Estrada Blumenau, aí ele cruza aqui novamente a rodovia do Arroz, passa por trás do Dedo Grosso, entra aqui no município de Guaramirim e vai sair, né, depois lá do Eixo Sul, aqui está o Eixo Sul, vai passar depois do Eixo Sul, entre o Eixo Sul e o trevo da BR-280. Então, esse aqui é o traçado que está previsto aí do contorno da BR-101. Nós vamos também para as vias de estudo futuro. Por que essas vias de estudo futuro foram incluídas no projeto? Porque, após o projeto estar praticamente sendo concluído, surgiram também outras alternativas que foram apresentadas pelas audiências públicas e também, né, pelos vereadores. Um dos exemplos, né, que vocês vão ver aqui embaixo, aqui, ó, essa em preto aqui, ó, que seria a região sul, né, essa foi uma sugestão que eu dei para o secretário Marcel, de implantar, de colocar um novo eixo de ligação da zona sul da cidade, saindo lá do eixo sul da cidade e ligando até na Estrada do Rio do Morro, passando por trás do Parque Guarani, do Bermerwald, saindo na Estrada do Rio do Morro, ligando com o Paranaguamirim. Como isso não foi estudado no plano viário, isso foi colocado para ser realizado um estudo futuro. E aí eu digo para vocês assim, ó, qual que é a importância de nós estarmos aqui debatendo, de nós estamos vendo futuras implantações para o plano viário da cidade? Porque o poder público ele não pode realizar nenhum projeto e nenhum estudo daquilo que não está dentro desse plano. Então, se tivesse surgido da ideia do vereador William, ou do prefeito fulano de tal, ou de qualquer outro vereador, ou de quem quer que seja, aqui vai passar uma via, se ela não for incluída no plano, essa via não pode nem receber projeto.
Então, a partir do momento, quando esse plano estiver aprovado, por exemplo, eu já conversei com o deputado Zé Trovão, pedi para ele 1.800.000 de emenda. Ele disse que vai destinar, quando isso aqui estiver aprovado, aí esse projeto poderá ser desenvolvido. Enquanto a via não estiver inclusa no plano viário, ela não pode ter o projeto dela sendo desenvolvido. Então, essas são as vias de eixo futuro. E aí nós temos elas espalhadas aqui, então, na zona sul da cidade, nós temos aqui, no Ulisses Guimarães, nós temos algumas lá no Espinheiros, algumas também no Jardim Paraíso. E nós podemos incluir mais dessas vias de estudo futuro, porque, a partir desse momento, como o plano está sendo discutido, se é dessas audiências públicas surgir algo que não está no plano, que seja de fundamental importância para a população, isso pode ser incluído como estudo futuro. Então, esse é o grande objetivo da audiência pública. O Alisson aqui já está pegando as inscrições das pessoas, o Alisson está lá no fundo. Então, aqueles que quiserem se inscrever para se manifestar já podem levantar a mão, o Alisson já vai pegar a inscrição de vocês. Cumprimento agora a presença aqui do Paulo, da Secretaria de Planejamento Urbano. E aí nós vamos agora, então, para alguma das propostas aqui, para a zona sul da cidade. Então, nós temos aí, incluindo todos esses bairros aqui da região sul, que a gente estudou preparou essa apresentação um pouco mais focada, em todos esses bairros. Nós temos aí os limites, das unidades de desenvolvimento, que são as antigas subprefeituras. E aí nós temos, então, um mapa geral, aqui da zona sul da cidade. Então, tudo que está em vermelho ali são ampliações, ou seja, alargamentos de via. Nós temos alargamentos de via lá da Graciosa, da Grão-Pará, da Florianópolis, da Monsenhor Gersino, da Nacar. Aí nós temos requalificação da Santo Agostinho, da Anêmonas, da Guanabara. Então, quando fala requalificação da Anêmonas, por quê? Porque no plano viário está previsto uma ponte na Anêmonas, mas não está previsto o seu alargamento da via, apenas a sua requalificação, ou seja, uma melhor estruturação da via para comportar o trânsito, mas ela não vai aumentar a largura da via, apenas uma requalificação dela. Aí nós temos a requalificação da Ivaiporã, da cidade de Barretos, da Álvaro Maia, do Rio Velho, e aí também nós temos no Rio Velho, aqui à direita, esse amarelinho aqui, uma nova ligação. Então, isso aqui não havia sido previsto, que é aquela que eu mostrei para vocês, passando ali por trás da estação de tratamento de Jarivatuba. Aqui também nós temos uma nova ligação, tá, que está prevista, isso aqui também é nova ligação. E a ponte Joinville, que também é nova ligação. Estão vendo um pouquinho, agora um pouquinho mais para cá, aí nós temos também a requalificação da Kurt Miner, daquele trecho ali da Kurt Miner, onde está em vermelho, é alargamento, ou seja, uma ampliação da via, um aumento da via, da Alfredo Wensdorf também, da Bermerwald também prevendo um alargamento de via, da Kesser Zatter também um alargamento de via. E aí os que estão em verde é requalificação. Então, nós temos aqui a proposta de ampliação, o alargamento da Avenida Kurt Miner, ligando o bairro Paranaguá-Mirim ao Morro do Amaral, e aí tendo nessa centralidade, essa via de lazer. Aí aqui um pouco mais aproximado, ali perto da unidade de conservação do Caieiras, ali, essas duas linhas em preto, são linhas que foram adicionadas após os estudos serem realizados. Por quê? Porque foram propostas que chegaram logo após o estudo já estar quase sendo completo. É isso, Paulo? Então, elas receberão projetos futuros. Aí nós temos a centralidade de lazer também, e a conexão que está prevista aí da região sudeste. E aí nós temos aqui, no limite da Subprefeitura Sul, o alargamento da Arnaldo Moreira do A, da Rua Guarujá, uma nova ligação dos Amorés, aqui na região sul da cidade, aqui, esses trechos em laranja aqui também são novas vias que atravessam a BR-101, tá, que estão sendo previstas para o Nova Brasília. Aí, olhando ali embaixo também, nós temos uma nova ligação aqui, são duas novas ligações atravessando a BR-101. O alargamento da Bermerwald e o alargamento da Valdemiro José Borges. Então, aproximando aqui, essas novas ligações aqui, essa linha aqui é a BR-101. Então, ligando novas ligações aí para o Jativoca.
O projeto do plano viário está na página, né, no site da Prefeitura, aquele ali é o link da página da Prefeitura, para quem quiser baixar todos os materiais do que contém o projeto. E aí, as contribuições de vocês, que não se quiserem fazer nesse momento, ou se alguém faltou na audiência pública e também queira se manifestar, nós temos o e-mail Plano Viário, e nós temos também um formulário digital que foi criado na página da Câmara de Vereadores. Então, se vocês entrarem no site da Câmara, lá no final, lá embaixo, vocês vão ver aquele link ali, Plano Viário Opine. Lá vocês vão ver os materiais, vocês vão poder dar a opinião de vocês. Tá? Então, quem não quiser se manifestar aqui ou quer tirar uma dúvida para saber se aquilo ali vai ser impactado, né, pode, né, apontar. É importante frisar, gente, que o plano viário ele impacta de duas formas. Ele impacta positivamente, sendo projetada uma via para o futuro, e ele impacta negativamente também as pessoas que terão seus imóveis atingidos, né, pelo plano viário. E por que ele impacta negativamente? Porque a questão de indenização, por exemplo, dos imóveis, ela só vai acontecer quando o projeto da via for implantado. Então, nós acompanhamos ao longo, pelo menos eu nessa legislatura, nesses 3 anos que estou lá, eu acompanhei diversas discussões de pessoas que tiveram seus imóveis atingidos pelo plano viário de 1973 e até hoje não tiveram as vias implantadas, e essas pessoas elas não podem construir absolutamente nada. Vão lá tirar um alvará de construção, não pode, por quê? Porque ali está no plano viário, está sendo previsto uma nova via. Parte dessas vias que nunca serão implantadas foram retiradas, mas o plano hoje apresenta aquelas que ficarão, né, com um atingimento. Então, é importante frisar que nós temos desde a população que vai ser beneficiada com um futuro projeto, quanto daquelas que serão impactadas. E um detalhe importante, nesse momento agora, nós não estamos falando qual vai ser o projeto de cada uma dessas vias. Nós estamos falando do traçado onde possivelmente ela irá acontecer. Nesse momento, não é o projeto, não é isso aqui que se vai ter viaduto nessa via, se vai ter um cruzamento, se vai ter rotatória. Não. Por quê? Porque isso aqui é uma diretriz. É igual um plano que se faz para a gente poder desenvolver uma política pública. Isso é o plano que dará o norte da possibilidade de se fazer projetos. Se você não tem o plano, você não pode desenvolver o projeto. Se você não tem o plano da ponte Joinville, você não pode fazer a ponte Joinville. Por exemplo, na Rua Guaíra, eu vou pegar aqui o mapa para a gente ver. Ó. Vamos pegar aqui, no centro da cidade ali. Aqui é a Ponte do Trabalhador. Né? No final da Rua Guaíra, está sendo prevista uma nova ponte de ligação, pegando o trecho, né, onde é hoje a nossa unidade de obras ali do Boa Vista. Então, isso aqui está previsto. Possivelmente, se a Prefeitura desenvolvendo o projeto, sabendo que essa obra vai custar tanto, ela pode, através de governo do Estado, através de convênio, executar essa obra. E aí é nesse momento que essas propriedades vão ser desapropriadas. Da mesma forma aqui, ó, nós temos a ponte Joinville, tá? Aqui nós temos o Ulisses Guimarães. Essas novas ligações que eu falei para vocês nos novos projetos, ó, aqui está a estação de tratamento de Jarivatuba, prevendo passar uma avenida aqui por trás, fazendo um binário aqui no Ulisses Guimarães, ligando, né, lá na via que vai sair na ponte Joinville. Olhando um pouco mais aqui na Zona Sul, ó, nós temos aqui o Paranaguamirim, o alargamento da via da Kurt Meiner, e essa ligação dessa avenida passando aqui por trás, ligando na estação, né, do Jarivatuba. E aí aquela via do eixo, que eu falei do eixo sul aqui. Então, nós temos várias novas ligações e várias novas vias dentro do plano que está sendo apresentado. Eu vejo que a opinião de quem estudou o projeto, de quem analisou, de quem, né, se debruçou em cima disso aqui. Infelizmente, a gente viu ao longo, né, desses 50 anos desse plano antigo, que apenas 10%, como vocês viram ali, né, foram implantados. Então, o plano em si, eu julgo ele que está um plano bom, um plano coerente, pode receber algumas melhorias, pode sim, mas só que qual vai ser a maior dificuldade, o maior anseio da população, né, o maior anseio que nós recebemos todos os dias nos nossos gabinetes, ou que a gente escuta na rádio todo dia, é a implantação dele.
Porque se a gente levar mais 50 anos para implantar 10% do que está aqui, a população joinvilense vai continuar sofrendo. Só que, pelo menos, a gente tendo o plano, significa que a gente pode, pelo menos, realizar os projetos. Porque o que mais pega é que nós precisamos dos projetos para buscar recurso. Sem projeto não se busca recurso. Sem projeto não se faz convênio com o governo estadual nem com o governo federal. Então, esse é um dos maiores desafios. Então, gente, o que eu queria passar um pouquinho para vocês do plano, dessa explicação inicial, era isso. Agora eu sei que vai surgir a manifestação, vão surgir dúvidas. Não sei se algum dos vereadores gostaria de fazer algum questionamento antes da gente iniciar, algum ponto específico que queira apresentar. Não? Eu só vou pedir, então, para preparar o vídeo do vereador Brandel. Enquanto isso, eu já peço, pode ir preparando o vídeo lá. Nós temos aqui, então, primeiro escrito o Andreus. Então, peço que o Andreus, né, se posicione o microfone para a manifestação. Está aqui, ó. E aí, depois, na sequência, o Gustavo Gatti também pode se preparar, né, aqui para poder se manifestar. Então, pode passar o vídeo do vereador Brandel. O vereador Brandel está afastado, né, por uma cirurgia, então ele pediu para que a gente pudesse passar a manifestação dele aqui no telão. Boa noite, pessoal. O vereador Brandel Júnior aqui. Primeiramente, quero agradecer ao colega presidente da Comissão de Urbanismo, o vereador William Tonesi, pela oportunidade que nos deu de enviar esse vídeo. O plano viário chegou até a Câmara dos Vereadores e vários pontos nos chamam a atenção. Vou ressaltar um aqui, que é a questão de mais ou menos 300 quilômetros de corredor de ônibus a serem implantado na nossa cidade. Nós sabemos que Joinville não foi uma cidade planejada para receber corredor de ônibus. Várias ruas ela não tem a largura suficiente para nós termos corredor de ônibus, 2 vias para carro, ciclovia. Eu não sou contra corredor de ônibus, mas nós temos que verificar bem aonde serão implantados o corredor de ônibus. A gente sabe que aonde passa um corredor de ônibus, ele acaba com o comércio local. E vários bairros da nossa cidade têm a sua economia forte no comércio. Isso é o primeiro ponto a se pensar. Detalhe, muitos lugares eles querem implantar o corredor de ônibus e jogar a ciclovia para a calçada para ser compartilhada com o pedestre. Vários lugares nós não temos a calçada da largura necessária para que esse ciclista possa compartilhar com o pedestre. Mais ou menos um enjambre que vai ser feito. Isso eu não posso concordar. Então nós precisamos sim da opinião de cada um de vocês, senhores munícipes, para que a gente possa ter a certeza de fazer uma votação justa nesse projeto, porque o que nós queremos é o bem para a nossa cidade. Muito obrigado a todos vocês. Ainda em tempo, registro aqui a presença do Edson da Silva, representando o vereador Nado, e também o Richel Marcelino, representando aqui o deputado estadual Fernando Crelli. Então, por favor, senhor Andrews, sua manifestação pelo tempo de 3 minutos. Bom, boa noite, meu nome é Andrews, eu moro na região do Comasa, né? Mas vim aqui justamente porque eu não tive a oportunidade de ir na reunião lá do Jardim Liriu. Bom, eu vejo muito reclamação, eu trabalho na Tupi, eu vejo muito movimento de carros indo para a Zona Leste. E eu vejo que poderia ter a implantação de mais corredores de ônibus, dando contraponto ao vereador, né? Porque, assim, quanto mais você investe em alargamento de mais vias e mais vias, você vai estar incentivando mais o pessoal a estar andando de carro, enquanto o transporte coletivo está perdendo muito passageiro. Então, eu acredito que deveriam ser implantados corredores, inclusive, no trecho onde não tem, na Albano Schmidt, ali na região do Comasa, na Rua Iririu. A Rua Max Colim é uma rua que poderia ter um corredor de ônibus justamente para ligar com Vila Nova, que é uma rua onde o pessoal fica parado muito tempo, acaba elevando o valor da tarifa, porque é mais consumo de combustível para a empresa, querendo ou não, sai do nosso bolso quando a gente vai usar o ônibus, né? Então, assim, eu acredito que deve sim ser mantido e deve ser mais, inclusive, explicado como que vai ser implantado esses corredores, porque não fica muito claro ali no plano viário como que vai ser a implantação de cada corredor ali. Certo? Obrigado, Anderson. Na sequência aqui, o Gustavo Gatti. Então, só para explicar um pouquinho essa questão de corredor de ônibus, isso não faz parte do plano viário. Por quê? Porque isso é um plano do transporte, é um plano de mobilidade. Foi levado em consideração, dentro do desenvolvimento do plano viário, essa questão da necessidade de ter os espaços para os corredores de ônibus, por isso que algumas vias estão colocadas aqui como alargamento, ou seja, como duplicação, para receber tanto a via para o veículo quanto a via para o corredor de ônibus. Então, por isso que está previsto ali alargamento. Então, isso foi levado em consideração para o projeto futuro, mas não é o plano viário que vai determinar isso. Então, Gustavo Gatti.
Muito boa noite a todos os presentes aqui, boa noite à mesa. Eu sou Gustavo Gatti, misto morador do Jardim Iriú, mas mais em São Francisco do Sul por conta da minha área profissional. Mas trazer aqui o contraponto principalmente do vereador Brandel. Eu sei que o vereador William deixou claro já a questão que tudo que foi explanado não se fala na questão do transporte coletivo num todo, mas já que estamos aqui, podemos aproveitar esse momento para poder somar o conteúdo, né? O vereador Brandel ele deixa muito claro, dentro das convicções dele, que corredor de ônibus não é válido, né? Ele exatamente não disse essas palavras, mas ele tem sua convicção, então vamos respeitá-lo, até porque nós estamos numa democracia e precisamos respeitar uns aos outros. Porém, foi mostrado um ponto. Se os presentes aqui viram, o transporte coletivo em ônibus, hoje 13% da população utiliza. É muito pouco para 616 mil habitantes. Nós estamos em 2023, entre 2005 e 2006, 42% da população utilizava. E nós não estamos falando das operadoras e nós não estamos falando do sistema. Nós estamos falando do que aconteceu em Joinville nesses mais de 15 anos, né, nas mudanças viárias e, principalmente, entendemos que há benefícios para a população ter seu meio de transporte próprio. Como o próprio Andrews falou, quanto mais alargamentos, temos mais veículos nas ruas. Então, o que eu quero deixar aqui, defendendo a questão do transporte coletivo, ter mais corredores e aproveitar dessas ligações, principalmente das vias principais, porque hoje mesmo eu fiz um trabalho de campo no período da tarde em Joinville, ligando vários pontos, do norte ao sul e assim vai. Como é importante ter essa via específica, o ganho de tempo. O próprio prezado ali falou anteriormente a questão de custos. Então, mais uma vez digo, eu sei que isso não está sendo pautado, é um conteúdo um pouco mais superficial, né, para a comunidade poder entender, mas peço a inclusão desse assunto dentro dos trabalhos. Obrigado, boa noite. Obrigado. Na sequência aqui, o Bari, do Pedala Joinville. E aí, depois, na sequência, também o Reinaldo Gonçalves, tá, Reinaldo? Já fica preparado aí. Na verdade, não pedi palavra, mas já que me deram, a ideia de ter representando aqui no movimento Pedala Joinville, quando se trata da urbanização, vias, binários, então é muito importante que eu vi isso sendo pautado, né? Essa questão da ciclovia, né? Que a gente defende muito, porque hoje 12% de pessoas que utilizam o modal bicicleta para trabalhar é bastante. Então, a gente não, de qualquer forma, eu vim aqui, fico surpreso, não surpreso, mas grato por ter essa menção junto a esse plano viário. Então, é só essa colocação que eu quero colocar. Obviamente, a questão de corredor de ônibus, essas questões, eu acho que vai ser uma outra etapa para ser discutido dentro desse plano, né? Acredito que seja também uma questão do pessoal do modal e outros setores do projeto que vão ver isso aí. Mas a ideia era só mesmo ressaltar e agradecer pela inclusão do setor de movimento ativo, né, que é a bicicleta. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Bari. Como vocês puderam ver, Reinaldo, se quiser, fica à vontade chegando ali. Como vocês puderam ver, lá no início, tinham 4 telas ali, onde estavam os maiores deslocamentos por pedestre, onde estavam os maiores deslocamentos por ciclista, por ônibus e por veículo. Então, aquilo lá foi levado em consideração para você estabelecer quais as vias deveriam receber, né, o alargamento para ter ciclovia e corredor de ônibus, né, quais as vias que são apenas por transporte individual, ou seja, ela não necessita de uma ciclovia e nem necessita, né, que eu falo, como uma política de colocar naquela localidade e um corredor de ônibus. Então, isso é levado em consideração para você estabelecer a largura da via que você vai ter naqueles locais. Então, por isso que vocês têm essa diferenciação, né, de vias, de largura de vias, ou de alargamento, ou de novos corredores. Tá? Então, só para deixar claro que isso é levado em consideração, mas dentro daquele mapa de calor ali, né, onde estão os maiores deslocamentos. Senhor Reinaldo, por favor. Boa noite a todos e a todas. Reinaldo Pichait, morador do Ademar Garcia há 37 anos, presidente do Conselho Local de Saúde, grupo de articulação e membro da Associação de Moradores.
É importante a gente resgatar a falta de coragem do governo municipal. Não cumprir, né, o plano diretor, no plano viário, né, ter só 9,8% é uma vergonha. Faltou coragem. E, faltando essa coragem, o que aconteceu? Começou a haver uma discussão de ampliação de ajudar a mobilidade de uma cidade que não é planejada no papel. E eu li o plano de 73, e ele era muito progressista na época. E agora a minha preocupação, William, eu tinha outras coisas, mas eu estou estudando os documentos, e a gente vai fazer essa nossa fala via escrito para o vereador, para a comissão. O que aconteceu? O transporte coletivo criou um monopólio, o monopólio acomodou as empresas e viabilizou a mobilidade urbana através dos automóveis. E aí se começou a prevalecer a busca do quê? Da mobilidade urbana, da locomoção das pessoas pelo seu automóvel. Mas tem hoje uma pesquisa que é muito interessante, que vocês podem olhar. Hoje, quem usa o ônibus é mais a mulher, e ela usa de 20 a 29 anos. 13% andam a pé. E a qualidade de vida, a média salarial em Joinville chega a 2,5, 2,5 salários mínimos. Isso nos mostra o quê, vereador? Que tem que se falar no transporte coletivo, tem que priorizar o transporte coletivo se daqui 30 anos nós queremos uma cidade sustentável. Porque, senão, nós vamos dar vazão pelos paliativos que fizemos, abre uma avenida aqui, porque precisa abrir, né? Eu até coloquei aqui, depois vou concluir, que precisa de coragem. Mas eu ainda não vi, eu estou estudando, tá? Mas eu não vi no próprio plano se tem uma determinação daquele que hoje está na gestão de cumprir prazos, que eu acho fundamental. Eu vou dar um exemplo. Acho que todo mundo aqui passa naquela rótula da Rua Santo Agostinho. Ponto Trabalhador, Mauro Moura. Não caberia um anel viário ali? Não tem desapropriação. Eu faço como sugestão para o plano viário. Um anel viário na saída ali da Santo Agostinho. Tá? Por quê? Ia desafogar, e muito ali, porque nós íamos passar por cima e por baixo. Sabe? E ali tem um espaço enorme para fazer um grande estudo para eliminar, desafogar pelo menos um pouco da caótica vida que nós temos na nossa cidade em relação à nossa condição viária, né? Então, pessoal, para concluir, a Zona Sul foi desassistida, desrespeitada, exige que melhore a nossa mobilidade urbana. A nossa Zona Sul quer urgência da Ponte Joinville, da Anemas, estudo dos binários, a sugestão que eu dei da Santo Agostinho, que é o anel viário, a questão da Curtimare, que falou ali do esgotamento daquelas nossas estações, da ETE, do Jarivatuba, vai ser um parque. Tem que pensar muito bem ali
aquele futuro que está escrito ali. Vai ser um parque ali. Então, vai ter um acesso muito forte, né, viário ali. E outra coisa... Mais um minuto para o senhor Tá bom. concluir, tá, senhor Reinaldo? As empresas falam que não podem atender os novos horários. Aqui eu vou mudar um pouquinho, porque o transporte coletivo está, inclusive, em estudo na Câmara de Vereadores e vai ter uma audiência pública. Fiquem de olho, porque nós precisamos favorecer o transporte coletivo em nome dos nossos filhos e dos nossos netos e de uma sustentabilidade de Joinville. Muito obrigado e boa noite. Obrigado, senhor Reinaldo. Eu peço, o próximo inscrito aqui é o Edemir Schulz. Edemir, por favor. Peço para voltar na tela aqui a imagem da minha tela de computador. Então, aqui, senhor Reinaldo, o senhor está falando aqui da Rua Santo Agostinho. Então, o que está tracejado de branco fraquinho aqui é o que está dentro do plano viário, ou seja, aqui não está previsto alargamento. Então, o que o senhor pode fazer? E aí fica a minha sugestão para o senhor e para todos aqui. Se, de repente, o senhor achar que tem que ter alguma outra coisa diferente, que o senhor pegue a imagem, anote, escreva, fala assim, aqui eu acredito que tinha que acontecer dessa forma, teria que ter isso. Daqui, isso, aqui, ó, nós temos aqui a Rua Anêmonas, está vendo? Ó, a ponte da Rua Anêmonas, nós temos aqui a ponte da Nacar, né, sendo projetada, e nós temos aqui uma ponte da Guaíra. Então, vocês peguem, abram, tudo isso está disponível. Se alguém tiver dificuldade, pode entrar em contato conosco, né, durante essas semanas. O plano viário está em discussão, não é uma coisa que nós vamos aprovar semana que vem nem depois. Terão outras audiências públicas também. Também terá uma audiência pública para apresentar o projeto o relatório da qual nós vamos, né, aprovar. Então, daí nós vamos divulgar para a comunidade. Nós não vamos conseguir fazer essa audiência pública de divulgação do projeto em todos os bairros novamente, porque a Câmara não tem orçamento para isso, mas nós vamos fazer e divulgar para a comunidade. O senhor Reinaldo falou a respeito da questão do transporte coletivo. Fica convidado, quem quiser participar, na próxima quarta-feira, né, às 14h, na Câmara de Vereadores, na sala de comissões, a Prefeitura, sem infra, vai apresentar o resultado, né, de uma parte dos pacotes de análise, né, o pacote 3 e 4 do transporte coletivo. Então, já foi apresentado nessa quarta-feira, está disponível no YouTube da Câmara. Quem tiver curiosidade pode entrar no site da Câmara. Reunião da Comissão de Urbanismo, né, de ontem, do dia 28, 14h, pode acessar o conteúdo. E aí, na próxima quarta-feira, 14h, também terá essa reunião a respeito do transporte coletivo. Ficam todos convidados a participar. Edemir? Boa noite, vereadores. Boa noite, deputado Sargento Lima, também aos demais presentes. Meu nome é Edemir, eu sou tesoureiro da Associação... Vamos tirar. Eu sou tesoureiro da Associação de Moradores da Estrada da Ilha. Estou representando aqui a Associação de Moradores lá da Estrada da Ilha, da Estrada Saída, da Estrada Fazenda e também trecho da Estrada Timbé. Com relação às vias da nossa associação, a Estrada da Ilha ela está projetada, eu já comentei isso na audiência da segunda-feira, vou ratificar algumas coisas e acrescentar algumas coisas que também estamos estudando o plano viário. A Estrada da Ilha foi projetada em algum trecho na parte que hoje é urbana, que já era urbana, com 16 metros, outros trechos onde tem escola, tem outra indústria e onde tem o gás com 19 metros e outros trechos onde não está ocupado com 31 metros. Assim como também a Estrada Saí e a trecho da Estrada Timbé são projetados com 25 metros. Né? A nossa ideia lá da Associação de Moradores, a proposta é se manter os atuais 16 metros e fazer os alargamentos com a outorga onerosa, que está previsto na expansão urbana de proteção de paisagem campestre, que foi aprovado agora, né, no novo plano diretor, e essa é a nossa ideia lá para a região. Algo que também observamos agora no decorrer da semana, estudando o projeto do plano viário, que novamente está no caso no plano viário, novamente está em discussão, uma
uma saída do Jardim Paraíso, chamada EF11, que era já interesse do ex-vereador Mauricinho Soares, e nós, da Associação de Moradores lá da Estrada Ilha e região, somos totalmente contrários, porque, como o próprio vereador Ascendino, colega da Câmara, comentou conosco numa reunião que tivemos com ele, não resolve o problema de trânsito do bairro Jardim Paraíso, porque vai transferir todo o problema do trânsito para a Estrada Ilha e para dentro do Jardim Kelly, que já é um caos lá no Jardim Kelly, o trânsito. A maioria do trânsito vindo da Estrada Ilha, que muitas pessoas que trabalham no distrito industrial e se residem na Zona Leste, eles se resolvem ir até o norte, até a Estrada da Ilha, e a partir da Estrada da Ilha vem pela Avenida Santos Dumont, para o bairro Aventureiro, para o Jardim Iririú, e todos os bairros da Zona Leste. Então, o trânsito é muito intenso na região. E já tem esse problema de trânsito, com mais o trânsito do Jardim Paraíso, então vai piorar ainda mais. Até não entendo porque alguns, ao invés de acessar do Otávio Nascimento, a Estrada do Braço, utilizam lá o Jardim Kelly e saem na rotatória lá da Santos Dumont. Complica ainda mais o trânsito. Então, nós somos totalmente contrários a essa proposta, que era de interesse já do ex-vereador Mauricinho Soares, e atende a um proprietário de um único imóvel ali na região, que é a EF11. Somos totalmente contrários, já tivemos uma reunião na época com alguns vereadores, o secretário da CIFRA, então o secretário Romualdo, também na época o secretário do CEPUD, na época, hoje CEPUR, era o secretário Rafael Bendo, e também estava presente o diretor da SAMU, Felipe. E lá foi esclarecido que, na época, até essa via foi implantada irregularmente, hoje ela está fechada, mas que não estava de acordo com o que a lei prevê, né? E, inclusive, o final essa via que está sendo planejada é na Estrada Timbé, no local onde o Rio Cubatão fica mais próximo da Estrada Timbé. E uma até das justificativas dessa via é que, no caso de ocorrer algum alagamento, para as pessoas poderem ter uma outra saída do Jardim Paraíso além da existente. Só que não resolve. O local que está sendo projetado é o pior de todos. É pior do que qualquer outro segundo acesso ao bairro que está sendo planejado pelo município. Então, eu quero destacar aqui que nós somos totalmente contrários e pedimos a exclusão desse traçado dessa via EF11, que está no projeto. Obrigado. Obrigado, Edemir. Na sequência aqui, então, nós temos o Zé da Farmácia e depois o senhor Nelson. Senhor Zé da Farmácia, por favor. Não, desculpa, só está representando aqui o deputado Maurício Peixe, só um registro. Então, aqui quem vai falar agora é o senhor Nelson Antônio de Souza. Só um instantinho. Quem mais desejar se manifestar, peço que levanta a mão, né, para o Alisson poder se inscrever, para o Alisson poder escrever e para você poder se manifestar aqui, tá? Boa noite a todos, boa noite à mesa, os vereadores, o deputado, os pessoal que estão presentes da comunidade do nossa Joinville, que a gente vem trabalhando. Eu sou o Nelson, eu represento a Associação de Moradores do Padre Roma e o Conselho Local de Saúde do Jarivatuba. Então, a gente já vem trabalhando há alguns anos nessa caminhada, que eu também fui presidente do Conselho do Idoso e do Conselho Municipal da Saúde, para a melhoria da nossa comunidade, que hoje está caótica dentro do nosso município, porque o número de veículos aumenta e a mobilidade, as carências da comunidade vem deixando a desejar, que é por o fluxo de transporte, o fluxo de deslocamento para as pessoas que deslocam ao trabalho, etc. Então, hoje, no meu objetivo, nós temos que forçar o transporte público dentro do município, porque nós tínhamos aqui o ônibus da Padre Roma, que faz a linha agora, Ulisses Guimarães. Nós temos uma briga com a CEINFRA para a melhoria desse ônibus, que leva 40 minutos, que faz esse transtorno. A comunidade estão reclamando, nós já tivemos uma reunião há
meses atrás, e agora, semana que vem, eu estou retornando para lá e cobrando. E sobre o horário que nós tínhamos antes, o linha direta, a empresa cortaram, e eu acho que a prefeitura tem que cobrar do município, porque senão nós não vamos ter um transporte eficiente dentro do nosso município. Porque hoje, como está Joinville, o censo do IBGE hoje está furado dentro do município. Não existe. Nós tinha esse censo aí, nós tinha 15 anos atrás. Hoje está furado. Porque lá na minha casa eles passaram 5 vezes cobrando, fazendo censo. E nas casas do lado não passaram nenhuma vez. O censo de Joinville está furado. Nem o censo no país funciona, alega que tem X habitante, porque vem uma verba para a infraestrutura, para a saúde, para a educação e para a segurança, essa verba cai por a metade, que é uma política que vem lá de Brasília, que isso aí já vem desde o tempo do Juscelino. Então, nós temos que lutar por nosso transporte, a nossa mobilidade, porque toda mudança que faz, no início dá um impacto, mas só que Joinville não foi planejado para o futuro, porque a nossa cidade está devasada há 15 anos, há 30 anos atrás, praticamente, porque a rua, você faz as avenidas, chega lá na frente, ela impacta, o negócio não flui. Então, isso aí é a gente que trabalha com a comunidade, você sente na flor da pele a melhoria para os bairros, para a cidade e para o nosso município. Era isso aí que eu queria transmitir para vocês, que nós temos aqui de braço aberto para buscar qualquer dúvida e qualquer sugestão para a gente transmitir para a nossa comunidade. Muito obrigado. Obrigado, senhor Nelson. Dando sequência, nós temos aqui o senhor Eduardo Henrique para se manifestar. Eu só gostaria de frisar uma questão que já falei em diversas vezes durante a fala de vocês, que o plano, né, o estudo que foi feito, ele tem um mapa, né, dos deslocamentos e de quais deslocamentos as pessoas fazem. A gente tem que lembrar, a gente tem que ser justo, que o plano ele tem que abordar a cidade como um todo. Não dá para a gente privilegiar nem A, nem B, nem C. Eu estou falando, por exemplo, não é que eu seja partidário dos veículos, é porque a minha realidade, na minha atividade profissional lá atrás e hoje, na qualidade de vereador, ela impõe para mim, lá na minha atividade profissional já impunha eu ter que me deslocar como carro, e não só eu, todas as pessoas que trabalhavam onde eu trabalhava, que era na construção civil. Então, eu sei que, por exemplo, o pessoal da construção civil, se o pessoal da construção civil tiver que ser obrigado a utilizar ônibus, transporte coletivo, gente, esse pessoal está frito. Por quê? Primeiro, porque eles têm que levar a ferramenta deles para se deslocar de um lugar do outro. A maioria, 95% das pessoas da construção civil são obrigadas a levar o objeto ali de trabalho, né, seja, né, um cinturão, ou seja, qualquer coisa, para se deslocar de um lugar para o outro. A pessoa não trabalha, né, mais do que 1 ano no mesmo local. Então, imagina, quando a pessoa... mais de 1 ano. A construção, ela não fica do lado do terminal. Às vezes, a construção fica 5 quadras, 8 quadras de um transporte, e aí a pessoa tem que pegar 3, 4 ônibus para se deslocar. Então, imagine a dificuldade que é, estou falando apenas de uma classe de profissionais. E além delas, nós temos N classes de pessoas que o transporte coletivo ele é inviável. Por quê? Não porque a pessoa não quer usar, é porque, se fosse o transporte atender todas essas pessoas, ele seria tão caro que a passagem seria um preço tão exorbitante que não conseguiria atender. Então, ou seja, o transporte ele precisa ser moldado para atender a maioria da população. É fácil, por exemplo, para o pessoal, né, do chão de fábrica, que ele entra às 7 horas da manhã, sai 11 horas, sei lá, entra às 5 horas da manhã, sai 11 horas da manhã, entra às 11, sai às 5 da tarde, entra às 5 da tarde, sai 1 hora da manhã. É fácil, porque a rotina do cara, ele sabe certinho o ponto que ele vai pegar, o ônibus deixa ele na porta da empresa, para essa pessoa é muito fácil utilizar o transporte coletivo. Mas a gente tem que entender que não é assim para todos. Então, por isso eu faço minhas ressalvas aqui com relação a isso. Eu não quer dizer que eu sou partidário do veículo, quer dizer que nós precisamos olhar a realidade de todas as pessoas, e o plano está fazendo isso. Por isso que ele estabelece, por exemplo, em certas vias, o alargamento para poder contemplar faixa de ônibus e ciclofaixa. Por quê? Porque lá está apontando o deslocamento das pessoas por bicicleta. Então, fica aqui a minha ressalva,
né, porque a gente precisa olhar a cidade como um todo e não apenas, né, numa equipe, uma parte das pessoas que é partidária por esse modal ou por aquele modal. Senhor Eduardo? Muito boa noite a todos, boa noite aos nobres vereadores, à comunidade. Meu nome é Eduardo Henrique, eu tenho 33 anos, sou morador aqui do bairro Itaú. Desde o ano de 2009, eu fui buscar a minha formação na Universidade Federal do Paraná, em Geografia, no curso de Geografia, e tenho acompanhado esse tema do sistema viário e do urbanismo em geral desde essa época. O meu amor à minha cidade e ao meu bairro que me fizeram buscar essa formação para tentar compreender e trazer soluções para a cidade. Quer dizer, senhor Reinaldo, que eu concordo absolutamente no que o senhor falou. Eu acho que a sustentabilidade não é um desejo e nem uma necessidade, é uma obrigatoriedade, hoje em dia. Sobretudo, pensar a sustentabilidade numa cidade que alcança quase 40 graus em pleno inverno. E ainda tem gente que nega a existência de um aquecimento global. Uma cidade que cresceu 16% a mais no número de pessoas, mas a quantidade de imóveis cresceu 41%, ou seja, são mais de 22 mil imóveis vazios em Joinville. E por que eu falo das questões dos imóveis, vereadores? Em Curitiba, o plano viário foi feito baseado na lei de uso do solo. Muito à frente de nós, é claro, né? E por que se pensou dessa maneira? Pensando principalmente no deslocamento para todos os tipos de pessoa. Não só para alguns particulares, para esse ou para aquele tipo de pessoa em exclusividade, mas pensou na comunidade como um todo. Agora, como é que nós vamos pensar numa cidade que tem acima de 600 mil habitantes, né? Que tem muitos imóveis e que faz remendos, historicamente remendos na lei, alterando aqui, alterando ali, e tornando o nosso mapa de uso do solo uma colcha de retalhos. Historicamente foi feito isso. Alterações e alterações, se vocês forem pesquisar as alterações legais que foram feitas para alterar o uso do solo na nossa cidade, foram inúmeras. Se foi para beneficiar alguns no passado, não sei, mas fica no ar essa questão. Então, eu acho que os senhores têm hoje a oportunidade de demarcar o nome de vocês na história da cidade e pensar no sistema viário como um todo, baseado na lei de uso do solo. Então, como eu havia dito, né, uma cidade que cresceu 16%, mas a quantidade de imóveis é absolutamente maior, né? Então, tem muitas pessoas ainda lutando por habitação nessa cidade. E eu acho que, para pensar no futuro, e nessa questão da sustentabilidade como um todo, né, não só a nível local como a nível nacional, nós temos que cuidar disso. Do uso do solo, da permissão de determinadas construções em determinadas áreas, pensando daqui a 40, 50 anos, porque senão hoje vai ficar mais uma vez 9% do plano concluído. Quando eu chegar lá em 2050, já vou estar um pouco mais velho, e vou chegar aqui e falar para outros vereadores que foram concluídos apenas 9% do que. Então, acho que nós temos que pensar muito à frente para que a gente possa verdadeiramente ter uma cidade que pensa em inovação e sustentabilidade. Obrigado. Obrigado, senhor Eduardo. Nós temos aqui também o Anderson Amaral, inscrito, por favor. Boa noite a todos, cidadãos, nobres cidadãos. Boa tarde, nossos funcionários, vereadores. Quem pensa o contrário, está errado. Eu queria mais deixar uma indignação, né? Porque desde quando eu nasci, vi muitas propostas, muitas falácias, né? E eu espero que esse plano viário não seja simplesmente um teatro, né? Porque parece uma utopia a gente vendo assim, né? Muita gente, acredito que os mais velhos que estão aqui, vem promessas de campanha de pontes, de ruas, de tantas coisas, e, na verdade, para a Zona Sul, não sai nada, infelizmente. Tenho muitos amigos aqui na mesa, né, muitos conhecidos, que moram no nosso bairro, justamente, moram por aqui, e foram eleitos para brigar por nós, para fazer algo para nós aqui da Zona Sul.
E, em forma de indignação, eu quero dizer que eu defendo todo tipo de transporte. Não é só transporte público, não é só transporte de carro, de moto. Eu acredito que Joinville tem que ter mobilidade para todo tipo de transporte. Nós somos a melhor cidade para se morar no Brasil. Não sei se vocês sabem, nós fomos considerados a melhor cidade para se morar no Brasil. E Joinville só é melhor porque muitos de nós somos bem educados, bem estudados e cobramos aquilo que a gente precisa ter. E, de fato, tem que ser assim, para cada vez ser melhor. Joinville é uma cidade fantástica, um dos maiores PIBs, né, de cidades do Brasil. Então, gente, eu fico indignado quando eu vejo, numa hora de pico, né, tantos carros parados, tanto tempo perdido. O Reinaldo falou sobre o Rodoanel, meu amigo, conheço bem ele, mas vendo tantas promessas e tantas coisas assim, eu acho uma grande piada, sabe, Reinaldo? Não da tua palavra, mas da prefeitura dizer que vai fazer algo assim. Nós tivemos 2 mandatos de um prefeito que disse que ia fazer a ponte do Ademar Garcia. Eu vou fazer a ponte. No primeiro mandato. Acabou o segundo mandato, agora eu vou fazer a ponte. Gente, é piada. Ou a gente cobra verdadeiramente isso, ou não passa de utopia. Uma grande falácia e risada da cara do povo. Tenho vergonha do tanto de pessoa que tem aqui. Vocês não por vocês. Isso aqui era para ter gente saindo pela porta fora, porque daí isso gera uma pressão. Essa pressão vai para nossos vereadores, os vereadores levam para o nosso prefeito, né? Então, eu queria deixar assim a minha indignação. Acho muito importante ter os estudos, né? Mas eu acredito, com pena, que seja um grande teatro para nós cairmos e esperar. Você falou que demorou tantos anos para fazer uma parte, a gente não quer mais 50 anos para sair 10%. E, pasmem, eu acredito que vai sair em 50 anos os 10%, e olhe lá. Desculpe pelas minhas palavras, às vezes fortes, mas eu estou há muito tempo ouvindo tanta coisa e nada acontece. Nós da Zona Sul somos muito prejudicados em várias e várias situações, desde saúde, a transporte, a educação. A gente ainda acredita que vai mudar. Eu quero que vocês entendam. São nossos vereadores, nossos representantes, 4 anos. Se vocês verem algo que realmente eles estão fazendo por nós, votem neles novamente. Agora, caso você vê que não há uma força para que as coisas do nosso povo daqui seja realizado, troquem. Votem em outro. Tá? Essa é a minha indignação. Lutem por nós, vereadores. A gente precisa muito de vocês. Tá bom? Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Obrigado. O próximo inscrito aqui, Sr. Fábio Guilherme Jums. Meio alto aqui. Boa noite a todos. Me chamo Fábio. Até 2, 3 anos atrás fui morador do Padre Roma. Hoje moro no Ademar Garcia. E assim, bastante gente veio aqui, lógico, todo mundo quer se manifestar. Cada um puxa a sardinha para um lado, né? Como o vereador falou, não é só o ônibus. O outro também falou, outro vereador falou na imagem lá, não é só o ônibus, tem que ver a empresa que está ali, se vai ser beneficiada com o corredor ou não. Mas também a gente tem que entender, como o amigo aqui falou, que é preciso ônibus, o outro também falou, é um fato. Só que assim, eu acho que mais importante do que puxar para um lado ou para o outro é a integração desses modais. Eu trabalhei muito tempo no Floresta, numa loja de carro, quase em frente ao Terminal Sul. E tinha um velhinho que ia toda semana lá, ele vinha de Araquari, do Itinga lá, ele vinha e deixava o carro ali, na frente do terminal, no estacionamento da loja que eu trabalhava, para ir de ônibus para o centro, porque ele tinha medo de estacionar, enfim. Então, acho que essa integração ela é mais importante a ser estudada no plano. Então, o cara vai de bicicleta do Padre Roma aqui até o terminal, tem um lugar seguro para ele deixar a bicicleta dele ali e assim pegar o ônibus, ou tem um bolsão de estacionamento,
chega ali, estaciona o carro, atravessa a cidade, volta, pega o seu carro em segurança. Eu acho que isso é mais importante do que falar, não, é só o ônibus ou é só o carro, porque, que nem o vereador falou, o ônibus não dá para atender todo mundo. Se for para o ônibus atender exatamente todo mundo, vai ser o Uber, que deixa você na sua porta, você na sua e assim por diante, né? Outra coisa, sobre o que foi posto ali, sobre quais são os prazos, né, e prioridades para isso. Porque o plano já está há 50 anos. Então, quais são os... vamos informar a população, né? Esse ano, agora, esse semestre, vai ser isso aqui, realmente vai ser do papel, né? Qual que é a prioridade para cada um? Porque a gente sabe que não vai ser em 4 anos do mandato de vocês, ou os próximos que vierem, que vão resolver isso aí. A gente sabe que isso é um plano viário, é uma coisa que vai estar o DNA do município que vai estar ali, para os próximos que virem, só aí está trabalhando em cima daquilo dali. Mas, assim, para a população, para ficar claro para todo mundo, acho que é muito importante a gente saber quais são os passos que vai ser dado, né? Estão falando agora do binário aqui, né? Então, assim, deixar um pouco mais claro, hoje, com a internet é fácil, né? Só que nem todo mundo, não sei, falta interesse de todo mundo chegar a essa informação. Mas, assim, se esforçar um pouco mais para estar mantendo informada a população. Mesmo aqueles que não são tão ligados com rede social, com coisa assim, com o jornal, mas está sabendo até para poder valorizar o seu bairro, né? A pessoa que tem ali, às vezes, um imóvel e não sabe se vai investir ou não, e aí, assim, né, vê um horizonte positivo, né? Pô, legal, vai ser o binário aqui, vou investir. Não, legal, pô, vai sair ali, o mercado que eu estava pensando em montar, estava na dúvida, agora vou montar, né? Isso vai gerar emprego, todo mundo se beneficia dessa forma. Então, eu acho que seria muito interessante a gente deixar um pouco mais claro os prazos e os planos, né? A longo prazo, a gente já está escrito isso aí, né? Agora, a curto prazo, seria muito interessante estar bem claro mesmo. A nossa Zona Sul aqui, ela perece muita coisa, né? Como todo mundo fala ali, é um trânsito de miojo, né? Um macarrão ali, que é uma rua tudo torta, porque ela contempla o trilho de trem, é o esgoto sanitário que é aqui perto, é o presídio. Então, assim, o trânsito em si é o patinho feio da cidade e da Zona Sul. Então, se a gente pudesse fazer de alguma forma para mudar isso aí de verdade, né? E para trazer um otimismo para as pessoas que não, vai acontecer, vamos fazer, investe, vamos gerar emprego, vamos fazer acontecer. Eu acho que, se deixar claro essas coisas aí, bastante das outras coisas fica mais fácil para a gente, na Zona Sul. É isso aí, muito obrigado pela palavra. Obrigado, Fábio. O Fábio era o último inscrito. Mais alguém gostaria de se manifestar a respeito do projeto? Bom, gente, o que eu gostaria de apresentar e falar um pouquinho, né, a respeito, né, do que vocês se manifestaram. Eu acho que ficou claro para as pessoas aqui que o plano em si, ele não aponta uma diretriz nesse momento. Né, a senhora quer se manifestar? Tá, então eu vou escrever a senhora aqui logo. Então, vamos lá. Então, a senhora se manifesta, depois eu falo na sequência. Fala o seu nome ali, por gentileza, tá? Boa noite a todos, né? Estou com um problema já, que esse plano, na verdade, é de 1973, esse plano viário, né? E eu Isso, já o atual moro que está em ali vigor. nesse endereço já antes, desde 1960. Passou, né, essa rua para passar ali. Meu pai tem terreno, eu fiz a minha casa, a minha irmã fez, meus filhos fizeram, e está esse projeto de rua ali passando. A gente não consegue qual que é a rua qual rua? Não consegue nada. Tá, é ali, ó, Francisco Alves, ali. O projeto da rua, ele passa atravessado, é para ir reto para frente até na BR. Ali a Vícoa construiu a fábrica enorme, em cima daquele traçado da rua que era para sair na Francisco Alves, nem sei como conseguiu, e nós que moramos nos fundos da Vícoa, aí estamos com as nossas casas, tudo ali, sem poder escriturar, sem poder nada. Meu pai quer vender o terreno dele, está com 90 anos, não consegue nada por causa desse projeto de rua, que está essa lenga-lenga e a gente não consegue nada. É um terreno que meu pai comprou com suor, deu para os filhos uma parte, para um, para o outro, e agora está nesse banho-maria. Então, eu queria saber como que ficou esse projeto novo da rua. Certo? É isso aí que eu quero saber. Isso aí está dando dor de
Qual que é o nome da senhora, desculpa? Qual que é o nome da senhora? Dona Rosana, coloca na tela lá para mim, por gentileza, ali, ó. Aqui está a Avenida Francisco Alves, tá? Então, ó, Avenida Francisco Alves, e no plano viário que nós estamos discutindo e debatendo, consta que a projeção da avenida está ligando lá com a Rua dos Amorés. Ela está ali, no plano que nós estamos discutindo, que vai ser votado, continua, né, a projeção da avenida. Tá? Então, só para a senhora entender. Então, obrigado pela participação da senhora. Então, só para deixar claro, aqui fica a gente... Está colocado ali no plano, na direção onde ele consta como ela vai ser executado. Então, gente, aqui, ó, claramente a gente observa que, da mesma forma como o plano ele ajuda, né, as pessoas, ajuda o bairro, ajuda a maioria da população, a gente também tem gente que é atingida, né, e que é prejudicada pelo plano, né, viário da cidade. Então, senhora, obrigado. Depois a gente conversa mais um pouquinho. Então, assim, ó, o que eu vejo não é o caso apenas dela. Existem inúmeros casos como o dela, de pessoas que são prejudicadas. E eu vejo a necessidade de, juntamente com o plano viário, nós estudarmos instrumentos, obviamente que é impossível um instrumento, né, de indenização ou desapropriação nesse momento para todas as pessoas, ou seja, o município chegar lá e tirar do bolso e pagar todo mundo que tem o seu imóvel atingido. Porém, há a possibilidade de se desenvolver instrumentos, né, seja, por exemplo, desse imóvel ser adquirido por uma outra pessoa, né, adquirido entre aspas, né, e ser utilizado como crédito tributário para ser pago, né, de outras formas. Então, isso, dona Rosana, isso tem que ser estudado, sim. Por quê? Porque a gente, da mesma forma como ela está vindo aqui trazer o problema dela, né, outras pessoas também trazem o contrário. Né? Temos que passar uma avenida bem aqui, mas esquece que tem pessoas lá que são atingidas. Na outra audiência pública, lá no Jardim Iriú, eu recebi uma família que também tem o mesmo problema. Há 50 anos, ela tem um imóvel dela no final da Max Colim e ela não consegue fazer absolutamente nada. É um imóvel na região central. Então, a gente precisa também pensar nessas pessoas. E aí, voltando, né, naquele dado que a gente viu ali, que apenas 9,8% do plano de 73 ele foi 100% implantado, vale frisar que os outros 60% foram implantados parcialmente. Não quer dizer que foi feito apenas 10%. Foi feito 10% completo. Os outros, né, é o caso, por exemplo, da própria Francisco Alves. Os outros foram implantados parcialmente. E apenas lá os 30 e poucos % é que não foi feito absolutamente nada. Então, nós vamos continuar estudando. Eu peço para vocês ali, ó, nós temos os canais de comunicação, então isso que a senhora colocou, a senhora aponte lá o imóvel da senhora, entra no site da Câmara, né, faça, até vou abrir aqui o site para vocês, eu vou abrir o site aqui para vocês verem, ó. Então, coloca na tela lá, por gentileza. Então, aqui está o site da Câmara de Vereadores, tá? Então, vocês vão digitar lá, ó, câmara.joinville.br, tá? Lá no final da página, ó, você vai descer, lá no final, acesso rápido. Está aqui, ó, plano viário. A hora que vocês clicarem aqui no plano viário, vai abrir essa página, tá? Então, está aqui, ó, novo plano viário do município. Opine sobre o projeto de lei. Ó. Clicando aqui, você vai abrir o formulário, tem aqui o e-mail. Eu quero conferir, né, o que é o projeto. Está aqui a lei municipal, está aqui o projeto, está aqui os mapas, a síntese do trabalho, tudo que foi feito. Então, vocês têm condições de abrir isso daí em casa, de olhar com atenção, de dar a sua opinião ainda sobre a tramitação do projeto, tá bom? Vou abrir a palavra aqui para os nossos colegas vereadores. O primeiro vereador inscrito é o vereador Lucas. Boa noite a todos. Quero cumprimentar aqui inicialmente o vereador William, que está fazendo um grande trabalho na nossa Comissão de Urbanismo, é engenheiro civil. Através da Comissão de Urbanismo, a gente está conseguindo aprovar projetos que por muito tempo estavam na gaveta, como foi o plano diretor da cidade. Quando a gente chegou lá, estava na gaveta desde 2018 e a gente conseguiu aprovar no passado, graças ao empenho do vereador William. Quero cumprimentar o deputado Sargento Lima, parabenizar o senhor, deputado, por estar aqui essa noite, ouvindo a população. O senhor foi o deputado mais votado da nossa cidade e o senhor se dispor aqui a estar conosco, ouvindo a população, é um gesto de grandeza e a gente depende da esfera estadual também para tirar as obras que nós precisamos
para avançar na cidade, sair do papel, então lhe parabenizo. Quero cumprimentar os meus colegas vereadores da Zona Sul. Nós temos as nossas diferenças, mas quando é para lutar pela Zona Sul, nós estamos juntos. Vereador Aragão, que está no 3º mandato, vereadora Tânia, que está no 2º, e eu e o vereador Salles, que estamos no 1º mandato. Nós 4 representamos a Zona Sul na Câmara de Vereadores. Quando a gente vem para uma audiência pública, os temas se misturam. Eu queria apenas, como o vereador William falou, falar do plano viário. O plano viário é um plano que nós temos desde 1973. Muitas legislaturas passaram e poderiam ter corrigido o plano viário. E coube a nós, com o estudo técnico da Prefeitura, aprovar o novo plano viário. E o plano viário não é a obra que vai acontecer daqui 2, 3 anos. É a gente discutir o avanço da cidade para daqui 10, 20, 30 anos. E essa é uma decisão importante que nós temos que tomar. Então, por isso é muito importante a gente poder se aprofundar nesse estudo. E, como a senhora falou, dona Rosana, é revoltante a gente ver a Avenida Francisco Alves, que tá lá, começa lá no Morro do Meio, o desenho, estava falando com a vereadora Tânia aqui, não sair do papel. Um plano viário de 1973. E a gente precisa conectar o estudo que a gente vai aprovar com a realidade, dona Rosana. E é isso que a gente está fazendo. Acabou de ser pavimentado aqui um trecho da Avenida Francisco Alves, eu quero apenas fazer a ilusão, e o Paulo que está ali atrás é a pessoa responsável. Nós estamos há quase 2 anos, Anderson, lutando pela transposição do trilho aqui. E a gente está numa luta, numa burocracia danada com o NTT, porque para a gente transpor o trilho aqui, que vai transpor a Francisco Alves no Padre Roma, na Santa Isabel, e vai sair lá na Rio Velho, a gente precisa de uma liberação federal. Nós estamos, sim, eu quero aqui contrapor algumas falas, lutando pelas melhorias da mobilidade, aqui na região. Quero falar do Motoclube, a obra que começou há um mês. O Motoclube vai ser uma obra fundamental para a ligação dos bairros aqui da região, que é a ligação entre a Monsenhor Gercino e a Florianópolis, uma obra de R$3.200.000, que já começou. Quero falar do binário, a gente teve um compromisso do prefeito. Nós não vamos fazer o binário sem nós fazermos uma audiência pública em cada bairro. O binário começa lá na São Judas e termina no Paranaguamirim. Vai mexer com a vida de muita gente. Nós não podemos fazer uma obra dessa envergadura sem ouvir a população. Então, no 2º semestre, nós teremos em todos os bairros a possibilidade da população para apresentar o projeto, que já está pronto, Paulo? Para que vocês possam ouvir. E eu quero falar, não quero me alongar, gente, de um desejo que vai realmente transformar a nossa região sul. Um dos grandes motivos que nós temos do problema da mobilidade da cidade é porque a Zona Sul é dormitório. A maior parte da nossa população tem que atravessar a cidade para trabalhar na Zona Norte. E muitos tiveram a oportunidade. Mas na semana que vem, nós vereadores já temos conhecimento aqui do projeto, nós vamos estar recebendo na Câmara um projeto do Poder Executivo que vai isentar o nosso condomínio industrial por 15 anos de IPTU, ISS, ITBI, e vai possibilitar a conexão daquele condomínio industrial com a estrada Rio do Morro. Há 5 anos atrás, o Paranaguamirim não era atrativo para as empresas, porque era o fim da cidade. Hoje o Paranaguamirim está diretamente ligado com a BR-280 e com a BR-101. Hoje sim é atrativo a gente gerar emprego aqui na Zona Sul, e isso vai, sem dúvida, Sargento Lima, contribuir para a geração de emprego aqui na Zona Sul. A questão da mobilidade, da gente ter 1h30 todo dia, a Monsenhor Gercino, a Florianópolis e a Guanabara, é consequência disso. As pessoas vão para a Zona Norte não porque elas querem, mas é porque o emprego não está aqui. E nós, vereadores, independente do partido, independente do bairro, estamos com esse compromisso de gerar emprego na Zona Sul para que a nossa região possa se desenvolver. Existem várias pavimentações planejadas. Aqui a gente não está para falar do micro, do que é do governo, mas a gente foi questionado aqui, então por isso é importante falar, muita coisa sim está sendo feita, a gente tem avançado, a gente tem cobrado diariamente na tribuna da Câmara de Vereadores do prefeito, para que a Zona Sul possa ser assistida. Existem avanços importantes como esse, mas eu quero agradecer, para encerrar, a presença de todos aqui que se manifestaram. A presença de vocês é importante. E o plano viário, como eu já disse no início,
não é uma demanda da noite para o dia, é olhar para o futuro. Porém, nós precisamos sim olhar hoje. E para a gente perceber o futuro, a gente precisa olhar o que pode ser mudado na nossa região. Essa ligação, por exemplo, do trilho, vai ser... Vereador. Já estou encerrando. Vai ser uma ligação importante. Nós vamos oferecer uma alternativa a Monsenhor Gessino. Hoje, a Santa Isabel e o Padre Roma têm que acessar Monsenhor Gessino para sair, para se desafogar. E nós teremos agora, estamos à beira de aprovar na NTT esse projeto, a possibilidade de, sim, avançar nessa demanda. Estou à disposição, tenho certeza que os vereadores aqui da Zona Sul também estão, e a gente está aí pelo desenvolvimento da nossa região e de toda a cidade. Parabenizo aí a todos que da Zona Norte vieram aqui também na Zona Sul hoje conversar com a gente e apresentar as suas soluções. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, vereador Lucas. Eu tenho só apenas mais um último inscrito, tá? As inscrições foram encerradas já para a manifestação, a gente tem horário para cumprir da audiência pública, mas aqui o Rafael Gonçalves, né, nos solicitou a fala, aí o último inscrito é o seu Rafael, depois eu tenho que dar a palavra para os nossos parlamentares. Pelo tempo de 3 minutos, senhor Rafael. Obrigado. Boa noite a todos, eu sou morador já há 39 anos aqui da região, e a nossa maior dificuldade foi o que o vereador falou ali, é o trilho do trem, que nos ocupa muito tempo, de verdade. E a gente se assustou nos últimos dias, vereador, porque passou mais de 300 vagões numa só passagem, com 2 ou 3 máquinas ligadas na mesma linha. E aí eu falo para vocês, se isso se tornar comum para os próximos meses, para os próximos dias, essa avaliação para esse projeto vai ter que ser refeita, porque o tempo vai ser maior ainda de deslocamento da Zona Sul para o centro. Tá? Então, não é o normal passar mais de 300 vagões com 2 máquinas ligadas. Eu sei que é uma concessão federal, só que os maiores prejudicados é a Zona Sul. Então, a nossa mobilidade aqui, ela também passa por esse problema com a NTT. Inclusive, eu sou morador de uma rua ainda que é a Estrada de Chão, até para a prefeitura se manifestar, para ela fazer o calçamento comunitário, é uma dificuldade para acessar esse povo. Então, eu já agradeço de antemão a presença do deputado, que também pode nos auxiliar e nos ajudar com os deputados federais, para que a gente possa fazer uma frente única com relação à NTT, para a gente poder conseguir conquistar esse projeto para a Zona Sul. Eu tenho certeza que não vai sair o trilho de trem daqui, gente, só que a gente tem que fazer ele funcionar em horários que não venham a dificultar ainda mais a nossa mobilidade. Obrigado, senhor Rafael. Obrigado, boa noite a todos. A questão do trilho, inclusive, no plano, só para deixar um esclarecimento, ele consta, né, que caso venha a acontecer, né, o desvio ferroviário da cidade de Joinville, que é uma coisa que se deu início, paralisou, né, há a possibilidade, né, da Rumo assumir isso numa alteração da concessão, há essa possibilidade, isso não está descartado. Inclusive, no ano passado a gente viu alguns anúncios aí com relação a isso, que caso isso aconteça e o desvio ferroviário ele seja, né, uma realidade, a linha férrea que consta hoje, né, ela está incorporada no plano viário para que depois ela seja utilizada pelo município também para o nosso transporte, né, seja ele uma requalificação, um futuro projeto de requalificação de via ou para ser utilizado também como uma via pública. Tá? Então, isso consta no nosso plano viário. Passo, então, aqui agora a palavra para o vereador Cláudio Aragão. Pelo tempo de 5 minutos, vereador. Tentar ser mais breve, em primeiro lugar, parabenizar e cumprimentar as pessoas que vieram aqui, uma noite fria, né? E eu estava dizendo para o William aqui, deputado, cumprimentar meus colegas vereadores aqui também. Nós discutimos bastante isso lá na Câmara de Vereadores e, no requerimento da audiência pública, a gente pediu que acontecesse pelo menos 2 audiências. Agora estamos propondo mais para acontecer em outros locais da cidade, até para as pessoas entenderem o que é o plano diretor, o plano viário, né? Já votamos o plano diretor, votamos a lote. Quem não lembra que aqui na Zona Sul não podia se abrir um posto de gasolina, uma padaria, né? Está ali o Pedro da Pianox passou um sufoco, né? Enfim, quantas coisas que não poderia abrir aqui na Zona Sul, depois da lote pôde. Aí votamos depois o plano de mobilidade, agora estamos discutindo o plano viário. Mas em 73, foi pensado assim, está ali o ex-vereador Ademir Machado,
e o Ademir é nato aqui de Joinville, tem mais pessoas aqui que são nato também, né? Pensou-se assim, justamente naquilo que o vereador Lucas colocou, né? A área do centro para lá, a indústria do chaminé e dos mais aquinhonados. E a Zona Sul, toda sul e sudeste, o dormitório. E assim se construiu. Eu fui um incentivador quando a Jorpem queria construir lá o condomínio industrial da Zona Sul, Bari, e depois a empresa privada, que é a Casa Nova, ela investiu para levar o condomínio. O condomínio industrial nosso da Zona Sul, só para vocês saberem o tamanho, ele em extensão, ele é maior que o Parque Perini. Só que por que não desenvolveu? Porque nós não temos mobilidade urbana. As pessoas ficavam todo motivadas. Sabe quantos tinham para comprar os primeiros terrenos? Lotes de 2.500, tinha 100 pessoas. Acho que uma até era você, né, Pedro? Tinha 100. Mas aí não consegue chegar no condomínio. Não consegue por quê? Porque nós não temos mobilidade urbana. Então, a Zona Sul é isso, né? Está decidido já no plano novo. As nossas pontes têm que acontecer para acontecer o desenvolvimento. Eu acho que o Reinaldo foi feliz. Tem que acontecer aqui no entroncamento, o entroncamento mais caótico da Zona Sul da cidade é onde liga os 3 bairros. Começa o Fátima, termina o Itaú, começa o João Costa e começa o Jarivatuba. É aqui no PA. Por que não ali um anel viário, para tirar esse sufoco? Quem veio para cá, quem veio do centro, nós, vereadores, não adianta a gente sair antes das 7 da Câmara, que nós não chegamos aqui, às 7h30. Nunca, né, vereadora Tânia? Vereador Salles, não chegamos. Então, isso tem que acontecer, essas coisas. Nós temos lutado muito, brigado muito, né? Aconteceu muitas coisas boas, a educação melhorou aqui na região, né? A própria unidade de emergência, as unidades de saúde, mas a nossa mobilidade urbana é socorro, socorro. Não tem jeito. Se não sair as 3 pontes, podemos fazer o que for, não vai desafogar. Precisa fazer as 3 pontes urgentemente. E Joinville, daí o plano viário, né, está aqui o Paulo do IPUJ, depois ele vai poder explicar um pouco melhor, ela tem uma dificuldade, porque dos 42 e um distrito que somos, 32 bairros têm vida própria. Alguém falou aqui do transporte coletivo, outro falou da bicicleta, eu sou um incentivador, as 2 leis do incentivo da bicicleta lá na Câmara é do Cláudio Aragão. Então, Joinville tem umas características. Por quê? Aqui no bairro, por exemplo, que nós estamos, é João Costa, aqui nós temos unidade de saúde, tem unidade de emergência, tem campos de futebol, tem banco, tem trabalho, já tem emprego, já tem isso, já tem aquilo, o comércio é forte. Então, ela tem uma vida própria, os bairros, é diferente. É cidade dentro da cidade, né? Mas que bom que nós estamos discutindo aqui o plano viário, né? O plano nessa noite, para que cada vez mais nós possamos ter os desenvolvimentos. A resolução da NTT não é uma coisa nova. A NTT ela quer que o município ela não libera fazer mais aclive ou declive numa distância de 1 quilômetro. Ela baixou uma resolução e está lá, né? Nós, vereadores, né, temos brigado muito, principalmente nós 4 aqui da Zona Sul, para que isso aconteça. Isso não é uma coisa que nós estamos brigando de hoje. Eu fui a Brasília 2 vezes discutir esse assunto. Aliás, nós fizemos uma lei na Câmara para tirar para o trem não passar de dia. Né? Vocês lembram que nós fizemos uma lei, né, na legislatura passada, só que aí o Judiciário derrubou a nossa lei, porque é inconstitucional. Né? Mas, enfim, isso também nós propomos. Então, são tantas coisas que a gente está propondo aqui para a nossa região. Mas eu volto a dizer, a mobilidade urbana tem que acontecer. Não tem jeito para nós da Zona Sul. Nós estamos presos aqui, deputado Lima. De manhã, a gente fica preso. Toninho Neves me liga para ir lá na rádio, diz, Toninho, só se eu sair às 6 da manhã para chegar lá na rádio 7 horas. Você não consegue sair 7 horas para chegar às 7h30 na rádio lá no centro. Então, tem que fazer por telefone. Por quê? Porque não dá, o trânsito não vai. Então, parabéns, nós, a comissão, nós, os vereadores, né, que estamos aí imbuídos em trabalhar cada vez mais forte, né? Por isso que eu falei com o William e com os colegas vereadores, essa discussão aqui na Sul e na Sudeste, para que nós possamos cada vez mais conhecer o que vai acontecer daqui para frente. Como nós estamos discutindo, esse plano, após ele ser votado, ele tem uma duração de 10 anos para ser aperfeiçoado e assim vai discutindo.
mas cada vez mais as mobilidades vão se aumentando também, né? Mas a grande massa, concordo com vocês também, é a saída do transporte. Obrigado a todos e uma boa noite. Obrigado, vereador Cláudio. O deputado Sargento Lima, pelo tempo de 5 minutos. Gente, muito boa noite, obrigado pelo convite, William. Não é muito comum estar um deputado participando desse tipo de reunião, né? Mas eu faço questão, até porque que a gente tem conversado bastante, principalmente com o vereador William ali, sobre essa questão da mobilidade urbana, né? E que advém desse plano. Mas eu gostaria de resgatar de vocês ali um pensamento muito forte, que eu não sei se é por maldade ou por má intenção, ou pelo que as pessoas acabam não explicando direito como se constrói esse tipo de plano. Esse tipo de plano não é construído dentro da Câmara de Vereadores. Tá? Isso aí tem que deixar bem claro para todo mundo que ele tem origem no Executivo. O prefeito manda para o Executivo, para todo mundo sair daqui, sem dúvidas de como que isso funciona. E ele é enviado para a Câmara de Vereadores para aprovação. Tá? O vereador poderia pegar ali dentro esse plano, simplesmente sentar, relatar, entregar e colocar em votação. Eu tenho absoluta certeza que em 1973, quando eu tinha apenas 1 ano de idade, o vereador que relatou ele não fez isso, de colocar à disposição. Fazer o relatório é para poder deixar com a cara da comunidade, com os desejos da comunidade, com os anseios dela, com as necessidades da comunidade, para isso que ele passa pelo legislativo, o plano. Para que ele coloque o DNA da população dentro do plano, para isso que ele passa pela Assembleia Legislativa. Não é simplesmente uma determinação do prefeito. Então, quero parabenizar vocês, cada um dos vereadores que estão aqui, que estão fazendo isso, que estão colocando nesse plano aí a cara da comunidade, trazendo para dentro do plano a necessidade dela, ouvindo cada um de vocês, pensando sempre de forma coletiva, jamais de forma individual. Então, que fique bem claro isso. Isso aqui não é um plano do Aragão. Ele acordou de manhã, quer saber, vou fazer um plano agora. Não, de forma nenhuma. Isso aí o Executivo tem que mandar para o Legislativo, o prefeito manda para a Câmara de Vereadores. Os vereadores se esforçam, através das audiências públicas, para escutar o que vocês têm para falar, para colocar o DNA da população dentro do plano. É assim que a coisa funciona e é assim que deveria acontecer em absolutamente todos os projetos que são ali aprovados. Então, meus cumprimentos a cada um de vocês aqui, vereadores, meus colegas de legislativo. Sei que é dura a missão, é muito duro esse trabalho, porque nós sabemos muito bem que essas construções de longo prazo, elas precisam ser avaliadas de forma coletiva, jamais de forma individual. A forma individual é a forma que esvazia a cadeira ao término da reunião. Ou seja, eu falo o meu problema, levanto e depois vou embora. Essa é a forma individual de se resolver as coisas. E a forma coletiva é aquela forma que o indivíduo fica até o final da reunião para poder vislumbrar aonde isso pode chegar. A minha presença aqui, como disse no começo da minha fala, ela é muito simples. A gente sempre tem o objetivo de trazer recursos para dentro da nossa cidade. Somando todos os recursos que já tragos para essa cidade, chega perto de 50 milhões de reais, sendo que desses 40 já aplicados diretamente. Então, quando você vai na urna, você pensa, o que eu estou fazendo, né? Será que eu estou votando em alguém de Joinville? Quando se fala, se fez um mau trabalho, vota contra. Isso é desnecessário. O necessário é parabenizar aquelas pessoas que estão aqui. A audiência pública não é obrigatório, de passagem, né? Obrigatório, sim, a gente dá satisfação, mas Lima, eu não sabia. William, eu não sabia. Tânia, eu não sabia. Vai na rede social do seu vereador. Lá está escrito tudo que ele faz. Aí fica sabendo certinho o que ele está trazendo para Joinville. Ah, William, eu não sei o que você anda fazendo. Vai na rede social dele, tem o telefone dele lá, liga, a assessoria tem que vir junto. Tá? Se fica uma sugestão aberta para mim aqui, durante essas reuniões, o sítio ali que foi deixado à disposição para que a pessoa possa entrar, dar suas sugestões ali, procurar um servidor da Câmara que coloca um computadorzinho no canto da sala ali, para ao término da reunião, a pessoa já mais ou menos dizer o que é a alteração dela, porque muitas pessoas, eu sou um réu, confesso, eu não sei muito bem trabalhar
com essa situação desse mundo, né, digital. Então, aquela pessoa que é mais de idade, ou que tem dificuldade, ou que mesmo eu, que não me interesso muito em saber disso, né, chega ali e fala assim, olha, tem uma pequena alteração para ser feita. A médio prazo, muita coisa pode ser feita sim, tá? Mas ela não vai acontecer se não for com a ajuda de vocês. Tá? Se não for com a ajuda de vocês. Tenho absoluta certeza disso aí. Quando você... e mais para defender mesmo a Câmara, porque eu sou um defensor do Legislativo, eu sei o quanto é cruel isso. O governo manda, muitas vezes o governador manda. Passei por 4 anos tendo que votar contrário a projetos que são populistas. É muito fácil para alguém chegar e falar assim, olha, nós vamos fazer agora, retirar o trilho de trem dentro de Joinville. Nós vamos fazer isso. Mais 30 segundos, deputado. E cobra dos vereadores, o vereador vai lá e com a maior boa vontade, eu vi a lei, né, e às vezes até atropela a Constituição do Estado, a Constituição do município, para quê? Para poder atender esse pedido aí. Tá? Então, é um trabalho duro. Quero parabenizar essa Câmara de Vereadores, que é atuante, é forte, é valente. Saibam que o dever deles agora é entregar um relatório muito bem substanciado, muito bem embasado para que seja votado, mas depende de vocês participarem efetivamente disso, mas com sangue doce, o sangue leve, o sangue de quem quer entregar, o sangue de quem quer contribuir. Tá? Se a gente fosse para fazer críticas, deputado William, ou vereador William Tonesi, vereador Aragão, vereadora Tânia Salles, né, o nosso grande amigo, a gente ficaria aqui até às 10 da manhã de amanhã sem parar de falar um segundo, né? Então, porque os problemas são muitos. Tá? Então, eu agradeço essa oportunidade. Contem comigo. Estou sempre presente aqui. Moro na Zona Sul e conheço muito bem essa área aqui há 30 anos. Tá? 30 anos. Então, eu sei quais são os problemas dela e, sempre que for necessário, eu vou estar presente nessas reuniões aí, até para me poder sentir mais a proximidade de vocês, que isso é muito importante. Obrigado, William. Obrigado, vereadores. Obrigado, deputado. Passo aqui a palavra para a vereadora Tânia Larson. Pelo tempo, 5 minutos, vereadora. Quero saudar aqui o Sargento Lima, aos nobres pares, a toda a comunidade que veio parabenizar e agradecer, né? Não vou me alongar, porque já foi bem repetitivo os problemas da Zona Sul. É claro que nós vivemos um problema sério com a rodovia, com a ferrovia, mas do sistema viário a gente não pode esquecer ciclovias, as calçadas, não somente o sistema viário com veículos, mas também os ônibus também fazem parte disso, até porque a maioria são moradores que trabalham, como diz, né? Somos dormitório e muitos trabalham fora, Zona Norte, Zona Leste, Zona Oeste. A dona Rosana foi embora, mas eu queria falar que quando a gente quando começou a discutir esse projeto do sistema viário, a primeira coisa que eu lembrei foi a Rua Francisco Alves, até porque eu moro próximo, eu moro no João Costa, vejo a dificuldade, vejo aquela rua imensa lá, sem chegar a lugar nenhum. Já vi ela também no Morro do Meio, então é uma rua que eu não sei nem o porquê que criaram sem objetivo nenhum. E ela, hoje, eu tenho certeza que no sistema viário ela vai fazer um grande diferencial, até por causa da Monsenhor Gersino, que ela não tem escapatória, né? Quando a gente vem do centro ou sai daqui para o centro, é uma loucura. Eu não li totalmente ainda, não analisei totalmente o plano do sistema viário. A gente vai analisar com a equipe, vamos sim fazer emendas, né, em alguma situação. A gente sabe que a Zona Sul, eu moro 35 anos aqui na Rua Santa Isabel, a gente sabe das dificuldades, inclusive o deputado Zé Trovão pediu um projeto em relação àquela ponte de continuidade ali da Santa Isabel, né, a ponte torta que eu coloquei ali, contra a minha vontade, mas saiu, para que a gente possa fazer com que... Ali já é uma parte que é importante também de mobilidade. E o prefeito também falou da rua Luiz Cerati, aquele trecho com Antônio das Neves, que também vai ser asfaltado, que também faz parte para sair um pouquinho ali da rua Santa Isabel. Mas vamos verificar, vamos fazer emendas. Não vou hoje me alongar, falar disso, daquilo, porque a gente também tem que dar uma olhada com bastante critério sobre o projeto. Obrigada. Obrigado, vereadora Tânia. Vereador Salles, gostaria de se manifestar? Pelo tempo, 5 Boa noite minutos, a todos.
Eu quero parabenizar aí, na pessoa do William Tonesi, a Comissão de Urbanismo por todo o trabalho dedicado a esse plano, a essa luta que aqui a gente ouve algumas pessoas falar a favor, outros contras, mas eu lembro que eu vim morar no bairro Fátima há 38 anos atrás e nós não tínhamos nem a ponte do Peral. Então, aí houve um crescimento bastante grande, a Zona Sul toda aumentou. A gente também ouve muitas pessoas falando que a Zona Sul está abandonada, realmente ela foi abandonada, mas acredito plenamente com tudo que está se fazendo nesta gestão, desse mandato do prefeito Adriano, com essa Câmara de Vereadores que está realmente dedicada a trabalhar pelo povo, vai haver uma mudança bastante grande, a gente vai poder minimizar bastante essa questão de a Zona Sul estar sendo esquecida. E hoje a gente não vai se alongar, paramos por aqui já, porque também o tempo está avançado. Então, parabenizando o William mais uma vez, o Sargento Lima, agradecendo por sua presença, Sargento Cláudio Aragão, o Lucas, a vereadora Tânia, e uma boa noite a todos. Obrigado, vereador Salles. Eu passo, então, a palavra para o Paulo, que é o gerente responsável aqui por esse apresentação desse diretor responsável por esse projeto. Então, Paulo, pelo tempo de 5 minutos. Então, boa noite a todos. Sou Paulo, arquiteto urbanista e diretor da Secretaria de Planejamento. Boa noite, William, deputado Lima e moradores. É bom ter a casa quase cheia, né? Poderia ter bem mais pessoas, porque o assunto é bem delicado e bem importante para a comunidade, para a região. Explicar assim que esse plano ele teve um início lá em 2019 com um contrato, né, para poder renovar esse plano viário de 50 anos. Então, ele começou a ser estudado lá em 2020, na gestão passada ainda. A nova gestão entrou, quis dar continuidade no que já tinha sido feito. A gente enfrentou uma pandemia, né? Todo mundo enfrentou aqui. Então, alguns dados foram revolucionários para fazer esse plano, recolhendo dados, informações de tecnologia, com dados celular e tudo mais. Então, é algo bem diferenciado, que tem algo bem bom nesse plano. Um pouco do panorama do planejamento da cidade, né? O antigo plano, para vocês terem ideia, né? A cidade praticamente acabava depois da Rua Jarivatuba. Depois daquilo não tinha mais nada, não tinha Paranaguamirim, lá para o norte também não tinha Jardim Paraíso, então olha o quanto a gente está defasado, né? Quantas gestões passaram nesses 50 anos e poucas coisas foram feitas, né? Não poucas coisas, mas poderiam sido feitas mais coisas, sim. A gente entende que todas as reclamações aqui elas são verdadeiras, são justas, são de dores mesmo, né? A gente reconhece isso. Entendendo que algumas coisas de um plano são ruins para o contribuinte, para o munícipe, né? Quando tem um alargamento, mas para o coletivo eles são necessários. Então, se um plano ele vai te dar um alargamento, né, para tu ter um carregamento maior numa via ou numa avenida, ele se faz necessário para atingir uma área, uma casa, uma edificação. Então, esse novo plano viário ele veio com esse impacto que o antigo já tinha, né, de não conseguir entregar aquilo que foi prometido e ser um pouco mais pé no chão, um pouco mais plausível nas coisas e nas obras. Eu anotei algumas coisas do que os contribuintes ou munícipes comentaram. Então, uma delas é a seguinte, né, corredores de ônibus, sim, eles são necessários, o foco do plano não é esse, mas pelo carregamento e pela logística de transporte das pessoas, seja por qual for o modal, o ônibus ele tem que ser considerado, sim, né? Ele é importante para o deslocamento das pessoas, seja para onde for, assim como é para o pedestre, como ciclista, e todos esses estão considerados com um outro modal a ser relevado. As ciclovias, né, estão inseridas, sim, né? Já existe o PDTA, existe o PlanMob, que é algo que a gente tem que respeitar. Né, mais de 13%, 15% dos deslocamentos são feitos por ciclistas na cidade. Então, é do trabalhador, né, que vem lá da ponta do Paranaguamirim e tem que atravessar a cidade para construir, às vezes, com sua maletinha de construção na garupinha. Esse tem que ser respeitado, sim. As metas, né, que foram
discutidos por 1 ou 3 contribuintes aqui, munícipes, elas precisam ser adotadas por essas próximas gestões, sejam de 5, então metas divididas, né, em 5, 10, 15, 5, 10, 20, 40 anos. Né? Algumas dessas vias já definidas pelo plano viário, conseguimos ter um plus nesse consórcio de entregar anteprojetos. Então, assim, a gente não está falando de obra executiva dentro desse plano. O plano ele te dá diretrizes. Né? Se a gente for comprar uma casa, a gente não vai amanhã, na loja de material de construção, comprar o acabamento, comprar o azulejo. A gente precisa saber primeiro qual terreno comprar, ter um planejamento, um plano de necessidades, para daí poder pensar em projetos executivos, pensar em obra. Então, aqui a gente está pensando na compra do terreno, né? Pensando como é que a gente vai alargar ou duplicar vias, enfim. A segunda, saídas de bairro, né? O Edemir lá comentou da saída do Paranaguamirim, do Jardim Paraíso, perdão. Não sei se vai ser aquela via, a Câmara pode sugerir ou propor outra saída, mas alguns bairros necessitam de outras saídas. Repito, né? A cidade parou lá no Jardim Paraíso, na Jarivatuba, com o plano viário antigo. Então, uma saída para o Paranaguamirim é super interessante, para o Ulisses Guimarães é super interessante, para o Jardim Paraíso é super interessante, Morro do Meio é interessante. Então, a gente vai ter que ter essa saída sim. Né? Não vou escolher retirar uma saída porque vai passar na frente da minha casa. Isso eu não posso falar. Eu posso discutir em uma outra possibilidade, ter um novo estudo, pensando no coletivo, certo? Sobre o trilho, né, esse sim é um grande calo no nosso pé. Então, a gente depende lá do governo federal para que invista num novo contorno que está previsto nesse plano. Existe um outro estudo já pré-definido, mas a gente precisa de força, né, do legislativo para nos ajudar dessa briga. Comentamos da Francisco Alves também, né, só para vocês terem noção, abriu uma passagem de nível aqui na Francisco Alves, né, bem aqui atrás. É super difícil, o vereador Lucas está acompanhando de perto a dificuldade que a gente tem de tratar com a concessionária, que aí depende do Departamento Federal, para aprovar uma simples passagem de nível. Tem uma série de regramentos. A gente já está indo para a 3ª visita lá em Curitiba para tentar convencer e buscar uma simples passagem de nível. Tem resolução nacional, tem que pagar para eles só analisarem o projeto. Mais 2 minutos para o senhor. Então, finalizando aqui, é bom que vocês estão aqui para contribuir, façam as sugestões do que vocês têm dificuldade, quais são as visões de vocês, entreguem para a Câmara, falem com o William, qualquer vereador. Se precisar, a Secretaria ela também está à disposição para que a gente apresente alguma coisa como foi feito. O plano que está divulgado no site ele é sucinto. Atrás disso tem milhares de páginas, estudos, contagens, enfim, e a gente está à disposição. Obrigado, William. Obrigado, Paulo. Obrigado à sua equipe aqui, o Diego, que está aqui presente também. Não sei se tem mais alguém aqui da CEPUR presente. Felipe, aqui também da CEPUR, obrigado pela presença. A gente escutou... Senhor Reinaldo, o senhor faz o seguinte, vem cá no microfone. A gente está com 10 minutos ainda para encerrar a audiência pública, então o senhor vem cá no microfone, faz o seu questionamento. Se couber e competir, a gente abre espaço para a resposta. Não, é só um esclarecimento, secretário. Você falou da documentação, daquelas partes teóricas, né, do projeto, que isso eu não encontrei. Senhor Reinaldo, não a gente sei colocou... se tem, não tem nesse... A gente colocou tudo no site da Câmara. Está tudo no site da Câmara, o estudo que foi apresentado. O teórico? Sim. O teórico está disponibilizado. Todo o relatório. Com metas e tudo mais. Aqui, inclusive, a gente trouxe... Inclusive, senhor Reinaldo, a gente trouxe impresso aqui o trabalho, né, o resumo do trabalho, a gente imprimiu ele também. Se o senhor, fica à disposição para o senhor dar uma folhada nele, mas a gente manda o arquivo dele para o senhor também, tá? Não, tá bom, ok. Obrigado, senhor Reinaldo. Então, só para a gente contribuir um pouquinho, né, a gente viu essa necessidade desse novo acesso da Zona Sul da cidade, né, como a gente falou aqui com o pessoal da CEPUR, o secretário Marcel, a quem eu agradeço, né, pelo trabalho, incluiu isso como uma projeção numa futura via a ser feita. Eu só peço para colocar ali na tela, para vocês verem, por favor. Aqui, ó, saindo lá do eixo sul,
né, passando aqui por trás do Santa Catarina, Bermervalde, Parque Guarani, né, ligando lá com a estrada do Rio do Morro, né, e ligando também com o Paranaguamirim. Só que isso aqui a gente só vai conseguir agora desenvolver um projeto, né, trazer uma emenda parlamentar e desenvolver o projeto, porque vai estar no plano. Então, essa é a importância da gente debater. Né, eu sou o relator do projeto lá na Comissão de Urbanismo. Né, nós vamos analisar, vamos concatenar todas as especificidades, né, tudo que a gente escutou aqui nessa audiência pública, as outras manifestações que assim, né, vierem. A vereadora Tânia também fica à vontade para conversar conosco, para que a gente possa, né, incluir as suas ideias, debater as suas ideias, né, que também serão debatidas com o Executivo Municipal, né, para que a gente possa construir, né, como o deputado Lima falou, né, construir o plano viário com a cara do cidadão joinvilense, tá bom? Então, gente, eu agradeço demais a participação de todos aqui nessa audiência pública. Obrigado, né, ao diretor Paulo pela participação. Né, obrigado aos nossos vereadores que também estiveram aqui presentes, deputado estadual Sargento Lima. Obrigado, Ademir, também nosso ex-vereador, né, pela presença que prestigia, né, o assessor da senadora, né, Ivete Apio da Silveira. Então, obrigado por estar aqui presente. E, não havendo mais nada a tratar, então declaro encerrada a presente audiência pública. Ficam todos convidados para o debate na Comissão de Urbanismo, na próxima quarta-feira, às 14h, né, sobre a entrega do pacote de análise do transporte coletivo na cidade de Joinville. Forte abraço, boa noite a todos.